Olá, futuro advogado, você que é estudante de direito e tem um sonho, almeja um dia se tornar advogado, sair da faculdade, depois de passar no exame de ordem e seguir essa carreira maravilhosa que é a minha carreira, né? Eu falo aqui como advogado. Eu estou gravando uma série de vídeos aqui para vocês, né? Serão vídeos bem espontâneos, com pouca edição ou nenhuma, né? Não tenho nem muito tempo até para conseguir fazer esses retoques aqui nesse material, nesse conteúdo. O objetivo é dividir conteúdo rico para vocês que são estudantes, né? Falando de dentro do escritório de advocacia, como advogado, o dia a dia de um advogado, o que você precisa fazer para se preparar para essa carreira, né? Você conseguir averiguar, você conseguir, na verdade, aferir em que fase de desenvolvimento você está como estudante para conseguir se formar e se capacitar para essa carreira que tem características muito específicas, existem competências muito específicas para que você consiga se estabelecer no mercado e performar. Então, hoje eu vou falar um pouco de maneira geral sobre essas necessidades, vou fazer alguns questionamentos, eu quero que você pare, quero que você pense, para que você possa entender onde é que você está mais ou menos nessa jornada. Você é estudante de Direito, eu imagino, que está assistindo, e pode ser que você tenha decidido ir para a advocacia após se formar, mas talvez você também não tenha se decidido, talvez você não saiba que caminho você vai trilhar, mas você considera fazer exame de ordem, considera, talvez, advogar. Pois bem, a advocacia, gente, ela exige uma série de competências e não apenas, propriamente, um conhecimento jurídico. Né? Muitas vezes a gente está na faculdade e imagina, nossa, fulano é um bom advogado. Quando você conhece, ouve falar de um grande advogado, fulano é um grande advogado. Logo, ele deve ser um ótimo conhecedor de direito, ele deve ser o melhor em termos de conhecimento jurídico. E muitas vezes isso é verdade, né? O direito, na verdade, ele é uma ferramenta, uma das mais importantes dentro da advocacia, mas a gente sabe que não apenas o direito é uma ferramenta para a advocacia. A advocacia exige uma série de outras ferramentas e a faculdade, infelizmente, não prepara o estudante para esses desafios. Né? A faculdade ensina mal direito, e mesmo assim, muitas vezes, na maioria das vezes, o estudante se forma e tem aquela impressão de que não sabe nada, ou não sabe praticamente nada, ou às vezes sabe alguma coisa, mas não tem segurança para falar sobre direito, não tem segurança às vezes nem para responder aquelas perguntas que te fazem num churrasco de família. Então, a advocacia exige sim conhecimento jurídico, mas não exige apenas conhecimento jurídico. Exige que você entenda também de negócios, já que é uma prestação de serviços o que o advogado faz. O advogado ele atende um cliente, né? Ele está no mercado prestando um serviço através também do seu conhecimento, mas também um serviço estruturado, um serviço organizado, um serviço dentro de uma estrutura, pelo menos do ponto de vista econômico, o escritório de advocacia, a estrutura do escritório de advocacia é a estrutura de uma empresa. Juridicamente, nós estudamos lá no direito empresarial, está no Código Civil, inclusive, que a advocacia não é uma atividade mercantil, óbvio, ok, do ponto de vista jurídico, mas a estrutura econômica é de uma empresa de prestação de serviços. Então, a advocacia exige conhecimento jurídico, mas também exige conhecimento em negócios, por se tratar de um negócio, mas também exige conhecimento de gente, de pessoas. Veja bem, quando um cliente te procura, você está lidando com gente. Você vai atender essa pessoa que muitas vezes está passando por alguma dificuldade, por algum problema, um problema jurídico, mas obviamente um problema que tem impacto em outras áreas de sua vida. Você está lidando com gente, se você não souber receber essa pessoa, falar a língua dessa pessoa, se conectar com essa pessoa, muito possivelmente essa pessoa não vai te escolher para que você possa auxiliá-la nesse momento de dificuldade. Mesmo que você tenha todo o conhecimento jurídico do mundo, até para você conseguir expressar que tem um bom conhecimento jurídico, inclusive sobre a demanda que aquela pessoa tem, existe também um conhecimento de gente, um conhecimento de pessoas. Daí a importância do advogado entender de gente. Então não é apenas direito, é também entender de negócios,
que envolve marketing, venda, financeiro, gestão de processos, gestão de pessoas e também pessoas propriamente dito, para atender um cliente. Depois que você atende um cliente, e se você tiver um escritório e outras pessoas trabalhando com você, outros advogados, né, administrativo, você também vai ter que lidar com pessoas internamente. Pode ser que a sua realidade, se você começa como autônomo, não seja essa inicialmente. Mas não se engane, se você se desenvolver na advocacia, certamente esse vai ser o seu futuro. E mesmo que você não comece como autônomo, certamente você vai começar dentro da estrutura de um escritório já existente. Pronto. Lá você vai ter um chefe, lá você vai lidar com sócios daquele escritório, lá você vai lidar com o administrativo, com o financeiro, com o RH, você vai lidar com estagiários, uma série de pessoas, e se você não conseguir lidar com gente, ler pessoas, entender quais são as intenções de cada um, o aspecto comportamental de cada pessoa, para que você consiga se conectar e se comunicar com mais eficiência, certamente você vai ter dificuldades. Mas a advocacia, muito embora tenha todos esses desafios, lidar com o cliente, lidar com as pessoas de dentro do escritório, lidar também com as autoridades. Quando você tem um processo judicial, você vai despachar com o magistrado, conversar com o magistrado, conversar com o serventuário da justiça. Se você tem um processo administrativo, você vai conversar com aquela pessoa que é responsável pela tramitação daquele processo, muitas vezes até com o tomador de decisão em relação àquele processo, aquela autoridade dentro da administração pública. Enfim, embora você tenha que lidar com esse tanto de pessoas, com perfis diferenciados, você tenha que lidar com questões de negócio e também com conhecimento jurídico, é possível você já se antever, ou seja, já você se precaver, se organizar previamente e não pensar que você só vai ter que lidar com isso quando você se formar. Tem uma frase, gente, que me marca muito desde a primeira vez que eu ouvi. E é uma frase que é muito impactante toda vez que eu ouço. Essa frase diz o seguinte, que antecipação é poder. E responder ao que acontece na vida, na verdade, fraqueza. Então o que eu estou falando com vocês aqui é que vocês hoje têm a oportunidade, de uma forma até que eu não tive na época que eu era estudante, de você se antever, de você se organizar, de você se antecipar e já adquirir essas competências próprias da advocacia, mesmo sendo estudante de direito, para que você possa chegar na profissão mais preparado para esses desafios. E é aqui nesse canal que a gente vai trabalhar sobre isso. Aqui a gente vai falar sobre negócios, aqui a gente vai falar sobre pessoas, aqui a gente vai falar sobre técnica jurídica também, porque tudo isso, todos esses grandes pilares são importantíssimos para que vocês possam se preparar com antecedência. E o exame de ordem, acredite, não vai ser um problema para você. O início da carreira não vai ser um grande problema para você. É óbvio que você vai enfrentar alguns desafios, mas estando preparado para esses desafios, você vai conseguir performar e atingir os objetivos que você tem. Então nos acompanhe, curta aqui esse canal, acompanhe, se inscreva, envie aqui para os seus colegas de faculdade, para que possa chegar a outras pessoas que têm esse interesse de entender como é que funciona o escritório de advocacia pelo lado de dentro. Aqui a gente vai falar sobre o dia a dia do escritório, sobre o que se faz dentro do escritório, sobre como o advogado trabalha no dia a dia dentro de um escritório de advocacia. É isso, até mais, um forte abraço.